Agora, capítulo 4, a necessidade do problema, seja ele um problema genérico, né, prático. Então, você citar, por exemplo, um livro, um manual, né, Manual de Direito Civil, Caio Mário, são palavras que se referem, né, a uma legislação. Né? São comentários tecidos, muitas vezes superficiais, mas que refletem, né, a alguma coisa, quer dizer, alguma coisa pronta e estática, né, que tem o efeito próprio. Então a doutrina, né, ela satisfaz, né, a literatura ela satisfaz, porém não resolve o problema, né? Assim, a gente pode definir então um problema espiritual, ela não resolve o problema espiritual. Então a necessidade hoje, né, é da questão da inteligência. A pessoa precisa de pessoas, o mundo precisa de pessoas inteligentes, né, ou pessoas profundas, digamos assim. Então esse estilo de vida ele é muito admirado, né? Porém, a vivência ela não se dá na prática, muitas vezes. Embora, quando cabe essa discussão, esse tipo de discussão, por exemplo, é uma questão, né, de destaque, uma questão de grande destaque. Então, o final, né, a chegada, então, nesse sentido, é a questão da religião, né? Por sua vez, passível, né, da pessoa seguir um caminho, né, um segundo caminho, uma vez que o trabalho ele se baseia, né, na introdução, na primazia, né, no prelúdio e na iniciação de qualquer pessoa. Então, o exemplo da pessoa, eu estou com sede, sim, você pode matar a sede com bebida alcoólica, com refrigerante, com água, com suco, né, com o que é promovido, né, por esse estilo de vida. Portanto, né, esse ingrediente a mais é a ideia do mistério, né, o que vai prolongar a doença, né, numa profundidade em que para o outro esse problema não exista. Então, uma vida que tenha essa profundidade ipsis literis, ela só é possível de se cultivar solitariamente, por conta do conceito estranho, né, na questão do erro, né, que entra na vida de todo mundo. Porque o crente, por exemplo, ele é bem intencionado, né, ele relaciona-se com Cristo. Porém, o que impede, né, é a questão do estilo, né? As pessoas elas estão ocupadas, né, elas querem falar, elas querem ter voz. Então, a referência, né, a uma atividade, por exemplo, não é uma questão prática, porque a questão da admiração, por exemplo, ela está na mente num curto período de tempo, né? Por quê? Porque a escolha, por exemplo, de um candidato que vai liderar, né, que vai governar uma cidade, por exemplo, ele não questiona a última vez que você se relacionou com Cristo, por exemplo, ou que você fez uma escolha que mudou sua vida, né, por exemplo, ou quando você deixou de lado uma responsabilidade, né, que era necessário perante aos seus colegas, né, tentando encontrar essa identidade com o seu patrão por uma questão moral, pura e simplesmente. Então a maioria das pessoas elas têm dificuldade de determinar essa questão. Então a possibilidade aumenta, né? Porém o pensamento ele ainda não separa esse tempo, né? É preciso a resolução do problema. Então se você citar uma simulação como, por exemplo, Maria
e eu avaliamos a nossa situação. E conseguimos concluir que há muito tempo não fazíamos o que eu estou recomendando que você faça, né? Você, o ouvinte. Então, isso não era lembrado, né? Questão de uma semana, né? Porque isso ainda é o processo anterior. Então, você viajar até o trabalho, por exemplo, né, é uma questão que vai admitir uma objetividade na qual era necessário aquele ato, né? Mas não existia uma necessidade espiritual, né, no caso de elevar a comunhão, né, o bem maior. Uma mensagem que funciona, por exemplo, para um número grande de pessoas, inclusive para mim. Então, se você citar, por exemplo, um ator, né, numa cidade do interior, por exemplo, né, essa pessoa ela vai enxergar, né, esse caractere, né, esse caráter pode ser também, num outro estilo de vida, né, num outro paradigma, vai interpretar de uma maneira diferente. Então essa procura, né, a favor do homem ou de Deus, né, intencionando agradar quem quer que seja, não há servidão humana, né? Entretanto, o que é anunciado, né, pela profundidade ou por quem não ouve uma declaração como essa, vai citar, né, uma questão que não me agrada. E com relação a esse critério, muitas pessoas da minha idade, zelosa com as tradições dos próprios pais, né, reverenciando no caso, a questão particular de pais separados, na qual o meu nome aproveita tal ideal, uma vez que a literatura religiosa cristã não me interessa, né, realiza a pregação entre gregos e troianos, ou entre esquerdistas e direitistas, né, não consultada carne e sangue, porquanto, né, a cidade onde se vive para no tempo, né, uma vez que o estado encontrado ele realiza a questão da forma, né, uma vez que esse tempo é importante. Então, mas a pessoa pode argumentar com um versículo da Bíblia, um artigo do direito tributário, ensejando uma interpretação, né, não política ou religiosa extremamente. Então eu posso colocar assim, saiam da frente, isso não é positivo, existe um esforço de fato, mas eu prefiro, né, praticar as minhas doenças, porque isso é como eu oferecer, né, a uma pessoa um objeto que não tem valor para mim, mas que naquele momento, né, por uma questão religiosa e política, né, o aceite, né, ele tem uma forma de religião, né, porque por uma escada, por exemplo, seria o exemplo, né, a pessoa ela para, né, ela aquieta-se, para, né, e olha para baixo, né, tentando silenciar quem vem atrás.
e não desistindo, né, de todo o projeto, né, que isso pode desencadear. Então, a separação, por exemplo, no caso dos pais, né, relativo ao nome buscado por uma questão de revelação na qual o respeito consulta a carne e o sangue, independente de onde se vive, né? A questão egocêntrica, por exemplo, né, o óbice da realidade na qual você, conhecendo o mundo, você aponta para aquele local ou para uma pessoa que vive em determinado local, isso vai estar pronto, né, de uma certa forma. Então, por exemplo, você citar um filósofo, né, um filósofo brasileiro, por exemplo, né, isso vai deliberar duas formas de interpretação. A primeira é a aparência, né? A segunda é a questão política, né, o propósito dessa pessoa, né? Ela pode ter um propósito de ser contra os cristãos, ou ser patriota, né? Ou ser defender os homossexuais, por exemplo, os negros, enfim, né? Ou ser mendigo de rua, né? A pessoa abandonou o estudo, né, para viver uma vida na qual esse ideal mostrava a ela um estado exatamente na qual os homens haviam percebido que a servidão ao lado de Jesus, não obstante, tinha as razões para enfatizar o ponto crucial que explica o comentarista Fernando Fernandes. Ele vai dizer assim: essa negação é de fato qualquer contato com os crentes. Porém, a questão antiga, né, de um líder, né, muito conveniente, né, a citar no momento, torna claro que a minha pessoa não obtém o conhecimento dessa mensagem a partir do contato. Entretanto, né, a conversão especificamente não apreende e nem condiciona os quais foram, né, perante Jesus contrários à sua pessoa. Então, posso afirmar que o recebimento instrui, né, e entende mal ao mestre que tenta transmitir essa mensagem. Então é crucial que a importância para Fernandes que tivesse a condição dada diretamente pela pessoa que fala no momento. Então essa consulta, por exemplo, ela não admite uma liderança, porque sobre a natureza desse tipo de chamado, realiza na lei uma comissão indireta à religião, seja ela cristã, muçulmana, qual for. Então esse convencimento próprio, durante o período que for, né, dado o problema, a solução maior, localiza-se na identidade exata, né, numa questão de possível semelhança com relação à imagem da pessoa, dentro de uma extremidade na qual a esterilização ela faz frente a uma questão não vivida, né, por conta que o estilo de vida declarou um agradável contraste com o ritmo frenético do antigo modus operandi, ou a questão do colono, do agroboy, ou daquele que se enxerga com um arado na mão, com um rastel, uma pá, né, cabeludo e barbudo. Então é mais ou menos por aí. Para finalizar, né, o ponto que está por tanto tempo ocupando a atividade progressa e zelosa, eu proponho um reexame, né, com a necessidade de cultivar a vida, né, colocando Deus dentro da disciplina, né, da questão do problema, né, elencado a solidão e a égide da profundidade, né, na qual
o que é notável, né, é simplesmente uma seleção de cores. Então, a troca dessa ideia ela é uma perspectiva de estudo, né? Porquanto o tempo passado ele provoca de um lugar para outro, né, a divisão de uma comunidade, a divisão entre os animais e a questão do que compreende, né, a não perplexidade da pessoa, a utilidade, né, de algum objeto. Então, a linha de raciocínio por esse lado, ela não exige um isolamento, né? Ela vai obrigar então a comprar o ticket, né? Seja ele para onde for, a questão da viagem do trabalho. Então é essencial o aumento espiritual, a questão da sobrevivência emocional. Então, por exemplo, o Gabriel ele sai da onde ele mora para ir para o trabalho. Então ele é uma estrada longa, né? É traiçoeira, estreita, né? E não precisa prender a respiração. Então, dirigida, né, a questão do momento, né, de você estar no carro, né, com a sua mãe, é um ponto na qual a estrada, né, vai submeter o ar, né, fazendo referência à troca, né, pelo som, na prática esculpida na mente da pessoa. Então, se você pensar, eu estava aqui, mas meu pensamento ele não compreende, né, o que estava acontecendo naquele momento, também não consigo lembrar. Então, o que ocorre, na verdade, é a pessoa que mora perto, naquela região onde estava o pensamento, ele não acompanhou, né, essa viagem. Porquanto, né, a imaginação ela tem esse ministério, né, na qual, em compasso de espera, obtém o que Fernandes coloca como a disciplina do adiamento. Ele ainda vai dizer: olha, Gabriel ele conheceu a paciência desse propósito, né, o propósito, né, admitido, né, o patriotismo e a resolução da chamada direita, que tem a intenção de enxergar e ser tocado por Matias, né, naquele momento anterior, sendo cheio de boas ideias. Então a escolha, por exemplo, que vem a seguir, né, é a questão do Fernandes, né, porque ele era aquela pessoa. Né? Então, revelado, né, por Deus um preceito como esse, o Evangelho ele traz a graça, né, por conta de um programa missionário e com sentido na qual o propósito ele é a ideia, né? Então esse atraso ele instrui, né? Ele prepara, ele ganha tempo e objetivo não desperdício, porque ele assegura, né, que se vá falecer em segurança, né? A pessoa escolheu morrer dormindo, né? Então a receita, né, a esse sentido, ela eu acredito, né, que sob a ideia da resolução desse problema, não vai adiantar, né, a questão do pensamento, né? Você tem que verbalizar, né? Você tem que não acreditar numa disponibilidade, né? Você não procurar não contar o tempo, né, no sentido em que vai acontecer tal coisa e eu não vou resistir, por exemplo, né?
a pessoa ela pode desligar tudo da tomada, por exemplo. Então, né, a sobrevivência ela não precisa, né, dessa comunhão, absolutamente. Então, né, uma mudança nesse sentido, ela sugere, né, alguns ajustes, né. O primeiro, né, é diminuir, né, esse sentido, essa força de pensamento. Então, se eu chamar de pensamento, né, eu vou procurar, né, administrar o tempo. Então, o essencial, né, é você pensar positivamente. Então, obviamente, a ideia da semente, né, você tem que plantar no lugar vivo, no lugar onde as pessoas passam, olham e falam, puxa vida, que lugar calmo, que lugar bonito. Né? Então a questão, né, de Josias sair, né, encontrar Marcos ou qualquer coisa nesse sentido, né, não vai admitir que aquele pergaminho ou que aquela solução ajudou, né, porém ela vai reviver, né, o que foi feito sobre uma ideia na qual um tempo se perdeu, né, um tempo se levou, né, a situação normalizou e as pessoas nasceram e morreram. Então, depois, né, você tem que refletir, né, a ideia da reflexão. Então, muito será falado, né, as pessoas vão procurar influenciar as outras pessoas, né, resolver alguma necessidade, né, de uma maneira mais interessante, mais rápida, ou mais forçosa. E hábitos, né, serão propostos, né, em detrimento, né, à resolução de qualquer situação de desconforto. Então, a questão, por exemplo, mas está passando com som alto e eu não gosto desse estilo de música. Mas a pessoa, né, ela tá querendo, ela faz com que a atração sobre ela, né, caiba como uma resposta, né? Outra pessoa fala, não, essa música eu gosto, né? Tudo bem que a pessoa está fazendo mal para ela mesma naquele volume, por exemplo. Então, o terceiro, né, e último, a questão da pessoa relaxar, né, se conformar, não seria a ideia, mas ela se realizar, né, dentro do que ela vê na normalidade. Né? Ou seja, vai existir muita inveja, ou existe muita inveja, dependendo no trabalho, ou com antigos colegas, ou em algum lugar que você vai que você encontra alguém que você conhece. Então, essa segurança, né, ela é competitiva, né, porque a preocupação ela não admite pecado, né, dentro do pensamento, dentro da consciência da pessoa. Então a necessidade, né, ela é questionada, né? Por que fazer dessa forma? Ou por que acreditar? Ou por que apontar para determinada coisa, né? Então a questão, por exemplo, das mulheres é a mesma coisa entre elas próprias, né? A questão dos cristãos também não resolve o problema, né? Como se fosse um estilo de vida. Eu vou apontar para o estilo de vida. Então, a falta de profundidade nesse sentido, né, ela entende que a própria imagem ela é superficial. Porque, na opinião do próprio Fernandes, que eu não sei quem que é, e não sei por que eu falo dessa pessoa, né, ela esquece dessa importância, né, a questão do mistério ainda. Então, o resultado, ela vai empurrar uma pessoa para o trabalho. Ela vai transmitir essa ideia de, admire aquele homem porque ele é sério, né, ele tem poder. Né? Então, essa prontidão de poder, por exemplo, ela é uma questão destrutiva, né? Ela remonta, né, na igreja
né, não vou dizer um objeto, mas um conceito, dá conceitos, explica sobre uma situação tal qual, não se surpreende, porque a própria surpresa ela exaure dentro da própria pessoa. Então, incontavelmente, né, essa surpresa, por exemplo, ela se dá com as pessoas, os esportistas, né, porque eles trabalham com essa adrenalina muitas vezes. Então, se você, por exemplo, não conhece o valor de determinado produto, máquina ou serviço, né, não se preocupe, porque o que se torna sem sentido, né, é a questão dessa corrida, né, da correria, muitas vezes, dado essa outra literatura. Então, o que é certo, né, é que nada cai do céu nesse sentido. Então, para você resolver o problema, né, procure o problema dentro de você. Então, né, obviamente, o plano ele quer terminar no sucesso, né, não tenha dúvida. Então, o pensamento ele pode ser uma aproximação positiva. Né? Então, a questão é mais ou menos assim, para concluir. Amigo, você é uma pessoa paciente e você é uma pessoa boa, né, quando você comunga conosco. Então, você dá um tanto de si próprio, né, conforme a tua compreensão, né, e convence de que tu mesmo tem, né, uma ideia, né, obviamente, de chamar a atenção. Então, né, o desejo ele deve existir, né, porquanto indispensável se torna o fruto do produto espiritual, e saber que a lembrança, né, ela cabe, né, num hábito silencioso, porque não é necessário que se busque, né, uma admiração tal qual um propósito ser, né, uma prova daquilo que se fez ou de quanto se fez. E agora, né, um pedido, a tornar, né, a ideia do instrumento um ajuste, né, de preparo para uma tarefa, né, para uma questão de interpretação razoável, uma interpretação que não seja em excesso, né, e que faça-se autêntico, né, a questão da satisfação própria, porque esse preparo ele não tem um plano para o futuro. Seria basicamente esse ensejo, né, ponto final.